Salve galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. Estamos falando aqui às 6 horas da tarde. Horário de Brasília, né? Nesta quinta-feira, faltando 2 dias aí. Daqui 2 dias saberemos, né, como será o resultado, como vai acontecer, né, esse jogo entre Botafogo e Palmeiras e Botafogo. Tá legal? Vamos falar aqui um pouco sobre essa situação, né? E lembrando que a gente vai fazer uma live nesta sexta-feira. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade, tá legal? E vamos trocar uma ideia sobre algumas situações aqui, tá certo? Vamos lá, rapaziada. Primeiro fazendo alguns, detalhando algumas situações. O Botafogo está gravando aqui na quinta-feira. O Botafogo enfrenta o Palmeiras no sábado às 4h30, né? E, assim, é aquilo que a gente fala. Foi legal, o Botafogo foi em 9º lugar no Campeonato Carioca. Da maneira que foi não, né? Perdendo o Clássico pro Vasco. Aí tomou a porrada do Flamengo. Tudo bem que foi na Supercopa. Perdeu a Recopa e a Supercopa. Eu diria que o problema foi o trimestre, né? O primeiro bimestre, na verdade, bem desmoralizante em termos de desempenho, né? Principalmente nas decisões. Foi uma porrada pro Racing, outra pro Flamengo, a demora do treinador, né? Um técnico que já estava desempregado, então, podia ter vindo na primeira semana que o Arthur Jorge foi embora. Então, assim, tudo isso a gente já sabe. Só que ficar sem jogar o Campeonato Carioca foi espetacular, foi maravilhoso, tá? Em termos de calendário, aspecto físico, sabendo que o Botafogo vai jogar um Super Mundial, sabendo que o Botafogo vai competir em Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, jogar, né? Ficar sem jogar durante um mês foi uma bênção, foi um privilégio, eu diria, o Botafogo fazer essa intertemporada, né? O Botafogo ele tirou nesses 30 dias, né, 25, 30 dias, o Botafogo ele tirou, né, um período de pré-temporada maior do que o seu próprio período, né, de pré-temporada antes do início do Campeonato Carioca. O Botafogo teria 2 semanas, o Botafogo teve 4 para se preparar. Já o Palmeiras, rapaziada, a gente está falando de uma equipe que, além de estar jogando, né, tudo, Campeonato Paulista, tudo mais, teve jogadores na data FIFA, jogadores que vão voltar desgastados de viagem. Um deles, inclusive, né, que é o Richard Rios, estava num avião que teve que fazer um pouso de emergência da Colômbia em Manaus, e aí depois foi para São Paulo, tá? Jogadores lesionados, né? E jogadores estavam convocados, Richard Rios na Colômbia, não me lembro se o Gustavo Gomes estava no Paraguai, o Estevão na seleção brasileira, o Everton, né, na seleção brasileira, e por aí vai. Do Botafogo só tinha o Savarino, né? De resto, tava todo mundo aqui, ó, em casa, na boa, treino, casa, treino, apenas se adaptando à nova rotina do Botafogo, né? O que é muito bom, né? O Palmeiras ele vai jogar, né, dentro da Neoquímica Arena, uma partida extremamente, óbvio, né? Extremamente desgastante, né? E com isso vai ter problemas, né? Principalmente no que diz respeito ao aspecto físico, né? Então, o que eu quero hoje, né? Independente de qualquer torcida, pode gostar mais do Palmeiras, pode gostar mais do Corinthians, eu não tenho preferência, mas eu sou um cara que eu prefiro o mais desgastante possível pro Palmeiras. Se o Palmeiras puder ter um jogador expulso, no começo do jogo, se o Palmeiras puder ter, né, ganhar de 1-0 com um jogador a menos e aí chegar nos pênaltis, e aí tem toda aquela pressão, tudo que puder dificultar o aspecto físico do Palmeiras, melhor pro Botafogo e pro confronto que eles vão ter com o Botafogo no próximo domingo, tá legal? Mas vamos lá, galera, eu falei sábado, mas é domingo, né? Mas, enfim, complementando aqui o nosso conteúdo, né, e a gente, repito, vai fazer uma live, não sei ainda o horário, mas pode ser no início da manhã, quer dizer, pode ser no fim da manhã, pode ser no fim da tarde. A gente deve realizar uma transmissão aqui ao vivo para trocar uma ideia sobre tudo, né? A reabertura da temporada do Botafogo. Falar aqui um pouco sobre o início do Campeonato Brasileiro, falar um pouco sobre o início de Copa Libertadores. O Botafogo aí já começa a maratona, irmão. Aí não tem pra onde fugir. Palmeiras, meio de semana, Universidade de Chile em território chileno, estreia da Libertadores. Fim de semana, Botafogo e Juventude. Aí depois vai ter sorteio de Copa do Brasil. E depois tem mais Libertadores. Então, irmão, não vai ter folga. Não adianta, que agora a chapa vai esquentar. Enfim, aí a gente acompanha essa live aí que vocês vão ver tudo com a gente, né? Vai confirmar aí qual é a provável escalação do Botafogo, como é que o Botafogo deve jogar. Inclusive, né,
eu pude falar, eu até falei sobre isso aqui, né, que o John Textor fez todo um discurso, né, apoiando o Edinaldo Rodrigues, né, falando que é a política, aí o pessoal, não, mas o Textor sabe jogar o jogo. Né, cara, mas assim, a gente tem que ser coerente. Quando o Textor peitou o Edinaldo e falou, tá certo, né, o Edinaldo tem que pedir pra sair, a CBF é isso, né, tá tudo errado, enfim. Quando o John Textor, ele peitou a CBF, a gente aplaudiu aqui no canal, tá? Agora que o Textor passou a mão na cabeça do Edinaldo, eu também não vou aplaudir, tá? É aquilo. Se você quer apoiar, é o que eu falo, fica quieto, né? Vai lá, coloca o teu votinho na urna e acabou. Agora, fazer carta elogiando o Edinaldo, desculpa, cara. E aí, lembrando, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece daqui a exatos 9 dias, ela não tem data ainda. O Botafogo não sabe se vai jogar sábado, 6h30, se vai jogar no domingo, 4 da tarde, se vai jogar domingo, 11 da manhã, se vai jogar no sábado, 9 da noite, não sabe, tá? É a CBF, gente, sem sacanagem. A CBF do Edinaldo, ela me faz ter saudade do Ricardo Teixeira, do José Maria Marim, do Rogério Caboclo, dos piores seres que já passaram pela CBF. De tão desorganizada que ela é. Porque assim, polêmica, falcatrua, mutreta, tem todas. Mas algumas eram muito menos desorganizadas, tá? Isso é um fato. E os clubes não podem cobrar, porque os clubes apoiam. As federações apoiam. Clubes de séries A e B apoiam. Então ninguém pode falar nada. E aí, cara, completando, né, a situação que a gente teve, né, que muita gente pediu pra eu gravar sobre isso, que é a situação do transfer ban referente ao Segovia, né? Primeiro falando sobre o Savarino, está renovando seu contrato com o Botafogo até 2028, uma renovação por mais 2 anos, e com aumento de multa rescisória para 20 milhões de dólares, né? É uma valorização salarial interessante para ele. Acho que se chegar alguma coisa de um mercado, por exemplo, mais alternativo, vai ser uma porrada que vai ser interessante para o Botafogo. Se chegar algo da Europa, que o Savarino tem um desejo de jogar na Europa, pelo que eu já apurei, acho que se chegar uma proposta de 15, 12, né, pode ser que liberem, né, contanto que, né, substituam depois. Não agora, acho que talvez no fim do ano. Enfim, renovação boa. Tem a situação do Almada, né? Muito se fala que o Almada ele pode, primeiro, ser comprado por 27 milhões de euros. Segundo, parece que clubes aí do Atlético de Madrid já tá de olho no Almada. O Almada, inclusive, revelou que o sonho dele é jogar no Atlético de Madrid, então confirmando, né, de fato, um burburinho. O Atlético de Madrid quer um jogador, um meio atacante para substituir o Griezmann, que pode ir embora, pode ir para a MLS na próxima janela, e aí pode pingar mais grana para o Botafogo. E muito se fala de uma possibilidade do Almada jogar o Super Mundial pelo Botafogo, mas eu acho, honestamente, que eu acho uma situação mais remota, tá? E para finalizar, tem essa situação do transfer ban. É aquilo que eu falo, o Botafogo ele tem dinheiro, a gente sabe da força que o Botafogo tem, mas esses moles, né, é aquela parada de você engasgar com mosquito e engolir o elefante, que a gente sempre fala aqui. Porra, cara, tudo bem que essa parada já vai ser quitada em horas, né? O Botafogo ele já pagou essa parcela de 2.600.000 reais que estava atrasada, e o nome do Botafogo hoje apareceu no transferban da FIFA, ou seja, por enquanto o Botafogo está inapto a contratar, a fazer transferências por jogadores e a inscrever novos jogadores, tá? Mas, como o Botafogo já efetuou o pagamento, daqui a alguns dias, né, talvez na segunda-feira que vem, ou até amanhã, né, dia útil, a gente já tem essa situação quitada, tá? Mas é aquilo, cara, é necessário ter esse tipo de coisa? É só ter um pouco de mais de organização. Mas, enfim, vambora. Com esse um mês aí que o Botafogo teve para se rejuvenescer fisicamente, eu tô bem confiante que o Botafogo vai começar, né, um bom início aí de temporada. Valeu? Um abraço, tamo junto e fui.